Existem casas onde a luz elétrica está acesa, mas a luz espiritual se apagou há muito tempo. Lares em que o dinheiro entra, mas nunca é suficiente. Famílias onde todos trabalham, mas a sensação de escassez nunca vai embora. Já reparou nisso? A pobreza não é apenas ausência de dinheiro. É ausência de paz, de direção, de presença de Deus. E muitas vezes ela entra em silêncio, escondida por trás de atitudes que parecem normais, mas que estão destruindo vidas por dentro. E o mais preocupante, muitos não percebem. Sim, existem comportamentos que atraem a miséria como um imã. Atitudes que abrem brechas invisíveis e transformam ambientes abençoados em lugares pesados. Casas que antes eram cheias de vida, agora estão frias. Famílias que antes se abraçavam, agora só se ignoram. E tudo isso começa por dentro, no espírito. Neste vídeo, você vai descobrir as 4 raízes espirituais que trazem escassez para dentro do lar. Coisas que você pode estar alimentando sem saber. Palavras que parecem pequenas, mas que têm o poder de bloquear o favor de Deus. Vamos falar sobre a gritaria que amaldiçoa a casa, a frieza emocional que expulsa o amor, a raiva que contamina tudo e o apego ao velho que impede o novo de chegar. E acredite, tudo isso está na Bíblia. Talvez essa seja a explicação que você nunca ouviu, mas que vai abrir seus olhos e mudar sua história. Porque o primeiro passo para sair da escassez é reconhecer onde ela começou. E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, não deixe para depois. Curta o vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, ative o sino das notificações e siga o canal, porque aqui você vai encontrar não só revelações, mas também restauração. Agora sim, vamos juntos entender como pequenas brechas podem atrair grandes perdas e como Deus quer restaurar tudo o que foi quebrado. Você já reparou como há casas em que o dinheiro entra, mas parece evaporar? Lugares em que, por mais que se trabalhe, o caos continua reinando? Muitas vezes, a pobreza não entra pela porta da frente. Ela se instala nas palavras que saem pela boca. A Bíblia é clara em Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, bem como toda malícia. A gritaria não é apenas um hábito feio, é uma atmosfera destrutiva. Quando a voz se levanta com raiva, acusações e desrespeito, o ambiente espiritual se contamina, e onde há confusão, Deus não habita. A gritaria revela falta de domínio próprio. É sinal de que a carne está no controle e não o espírito. Isso gera um ciclo de miséria emocional, relacional e até financeira, porque onde há divisão, não há edificação. Onde há briga, não há bênção. Provérbios 17:1 nos alerta. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Casas em que os gritos são mais altos que as orações se tornam terrenos inférteis. Pais gritam com filhos, esposos trocam acusações, irmãos se ofendem. E assim a paz se retira, e com ela a ordem. E onde não há ordem, há brechas, e onde há brechas, o devorador entra. O espírito da pobreza ama a gritaria, porque ela desmancha a unidade. E a palavra diz que é na unidade que Deus ordena a bênção. Salmo 133. Quando há gritaria, há ruído demais para ouvir a direção de Deus. E sem direção, não há prosperidade. Reflita agora. Qual é o som predominante na sua casa? É o som da adoração ou o som da confusão? O som da gratidão ou o som da acusação? Deus quer transformar sua casa em um refúgio, mas isso começa no tom da sua voz. O silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras malditas. Quando a voz se acalma, o Espírito Santo entra, e quando ele entra, a pobreza sai. A frieza dentro de casa é uma das formas mais silenciosas de empobrecer uma família.
Não falo apenas de dinheiro, falo de algo muito mais profundo. O esfriamento dos sentimentos, a falta de afeto, o distanciamento emocional que transforma lares em desertos. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. E quando o amor se esfria, os relacionamentos viram rotina, o respeito some, o cuidado morre. Esposos viram colegas. Pais e filhos se tornam estranhos sob o mesmo teto. A casa se enche de coisas, mas vazia de carinho, calor e comunhão. Há lares que parecem bonitos por fora, bem decorados, modernos, mas por dentro são gelados. Ninguém elogia, ninguém abraça, ninguém olha nos olhos. As palavras são secas, os gestos são mecânicos. E o Espírito de Deus, que é amor, se entristece e se afasta. Provérbios 15:17 diz: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado com ódio. Em outras palavras, o que sustenta uma casa não é a quantidade de comida, mas o calor da presença, da paz, do respeito. A frieza abre espaço para contendas, afastamentos e até enfermidades emocionais. Onde falta amor, sobra dureza. E onde sobra dureza, falta a bênção. E aqui está um segredo espiritual. Quando o lar é lugar de abraço, reconciliação e diálogo, o inimigo não encontra espaço. Mas quando há silêncio, orgulho, falta de toque e de palavras boas, ele se aproxima. Ele adora corações gelados, porque onde não há calor humano, não há resistência espiritual. Deus criou a família para ser um refúgio, um lugar onde podemos falhar e ainda sermos amados. Um lugar de abraço no dia mau, de sorriso na noite escura. Quando você abraça sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, você não está só expressando carinho, está blindando sua casa espiritualmente. Reflita agora, como está a temperatura emocional da sua casa? Há quanto tempo você não abraça quem mora com você? Há quanto tempo vocês não oram juntos, não se perdoam, não dizem eu te amo? Talvez a pobreza que você enfrenta hoje tenha começado aí, não na conta, mas no coração. Mas ainda há tempo. Deus pode restaurar. Um abraço pode quebrar barreiras. Um pedido de perdão pode abrir os céus. Um café juntos pode sarar anos de dor. Hoje, escolha reaquecer sua casa. Porque onde há amor, há presença de Deus. E onde Ele habita, nenhuma miséria pode permanecer. Pouca gente associa a raiva à pobreza, mas biblicamente, a raiva descontrolada é uma porta aberta para o inimigo agir. Ela não apenas destrói relacionamentos, ela sabota caminhos, impede decisões sábias e envenena ambientes que deveriam ser de paz e crescimento. E onde há raiva, o Espírito Santo se retira. E com ele, a direção também vai embora. Provérbios 29:22 diz: homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O que isso significa? Que a raiva atrai confusão. E onde há confusão, não há construção. É impossível prosperar em um ambiente de explosões, palavras duras, gritos e ofensas. Porque em vez de edificar, se destrói tudo o que Deus começou a fazer. A raiva é uma emoção poderosa, mas quando não é controlada, ela vira um destruidor silencioso. Quantos já perderam empregos, oportunidades, casamentos e até amizades? Por não saberem calar na hora certa, por não dominarem a língua, o tom, a atitude. Moisés perdeu a entrada na terra prometida porque, dominado pela raiva, feriu a rocha em vez de falar com ela. Números 20. A bênção estava tão próxima, mas a fúria o afastou dela. E isso mostra o quanto a ira pode te impedir de alcançar o que Deus preparou. A raiva atrapalha a prosperidade porque ela impede a escuta. Quando a alma está agitada, não há espaço para o discernimento. O irado reage em vez de refletir.
Ele fala o que não deve, age sem pensar e se arrepende quando já é tarde. Assim portas se fecham e o que era para ser avanço vira atraso. E mais, pessoas dominadas pela raiva tornam o ambiente pesado. Casa com raiva constante vira campo de batalha. Trabalho com chefes irados se torna um fardo. Igreja com líderes raivosos afasta o rebanho. A raiva é uma nuvem escura que cobre a visão espiritual. Mas a cura, a palavra ensina: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Ou seja, Deus reconhece que sentiremos raiva, mas não podemos deixá-la dominar. Não podemos dormir carregando ódio. Quem guarda raiva, guarda veneno. E quem alimenta o veneno, mata a própria colheita. Talvez a pobreza que você enfrenta hoje não seja falta de talento, mas excesso de ira. Mas hoje é dia de libertação. Libere perdão, libere paz, peça ao Espírito Santo domínio próprio, porque onde reina a mansidão, floresce a provisão. Há pessoas que pedem o novo, oram por mudança, jejuam por transformação, mas continuam presas ao que é velho. Guardam roupas que não usam, papéis que não servem, objetos quebrados, lembranças dolorosas e até relacionamentos mortos. O que elas não percebem é que o acúmulo do passado pode bloquear a chegada da provisão de Deus. A Bíblia é clara: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Marcos 2:22. Ou seja, Deus não derrama o novo onde ainda há bagagem velha. O odre velho representa estruturas ultrapassadas, padrões que não funcionam mais, espaços ocupados por aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Guardar coisas velhas, muitas vezes, é uma forma sutil de declarar: não confio que Deus me dará outra coisa. É uma mentalidade de escassez disfarçada de cuidado. Mas apegos excessivos revelam medo de perder, medo de recomeçar. E isso paralisa a fé. A palavra diz que o justo vive pela fé, não pela acumulação. Você pode achar que é apenas uma gaveta bagunçada, um armário entulhado, um canto da casa, mas espiritualmente, esses espaços revelam o que está no coração: desordem, medo, nostalgia tóxica. E onde há desordem, não há descanso. Onde há acúmulo de passado, não há espaço para a bênção futura. Repare, os israelitas, ao saírem do Egito, tinham que deixar tudo. Não poderiam carregar o fermento antigo, porque o deserto exigia leveza, mas muitos de nós tentamos entrar na terra prometida, carregando os traumas do Egito. E isso nos prende. Guardar coisas velhas é como tentar caminhar com sacos de areia amarrados aos pés. Você até se move, mas lentamente, cansado, sem força. E quando a pobreza chega, você não entende o porquê. Mas a resposta estava ali, na sua própria casa, no seu quarto, na sua alma. Hoje, o Espírito Santo te convida a uma faxina, não apenas externa, mas espiritual. Jogue fora o que não serve mais. Desapegue do que Deus já te mandou deixar. Libere espaço, porque só há multiplicação onde há lugar para crescer. Agora que você ouviu cada capítulo, me diga com sinceridade: quantas dessas atitudes estão presentes na sua casa hoje? Talvez você tenha percebido que o inimigo não destrói tudo de uma vez. Ele faz isso aos poucos. Primeiro, semeando a gritaria, depois, esfriando os corações, infiltrando a raiva nos detalhes e, por fim, fazendo você se apegar a coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás. A pobreza nunca começa no bolso, ela sempre começa no espírito. E, se não for tratada ali, na raiz, ela cresce, sufoca, paralisa. Mas a boa notícia é que todo ciclo de escassez pode ser quebrado quando o coração se rende ao processo de restauração. A palavra de Deus nos dá ferramentas para reconstruir tudo, com sabedoria, com mansidão, com perdão e com uma escolha
clara de não aceitar mais conviver com aquilo que rouba sua paz e bloqueia sua colheita. Talvez hoje seja o dia de fazer aquela faxina, não apenas na casa física, mas dentro da alma. Jogar fora velhos hábitos, voltar a abraçar quem mora com você, silenciar quando a vontade é gritar, pedir perdão sem ter medo de parecer fraco, porque quem se humilha diante de Deus é exaltado no tempo certo. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para te dizer: eu ainda posso restaurar sua casa, sua família, sua história, mas você precisa me deixar entrar. E se essa mensagem falou com você, então faça com que ela vá ainda mais longe. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me diga qual dessas 4 atitudes você identificou no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa dessa verdade. Não retenha o que pode libertar outra vida. Siga o canal e ative o sino, porque juntos vamos continuar desmascarando o que atrasa a sua vida e revelando o que Deus tem para você. E lembre-se sempre, enquanto o mundo te ensina a acumular coisas, Deus te ensina a cuidar da alma. E quando a alma prospera, o resto floresce. Que o Senhor visite sua casa hoje com paz, sabedoria e reconciliação. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom.